com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abre a tua Bíblia comigo, você que pode ser. A carta de 1 Pedro, fica pertinho de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2. Final da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aqui está a receita de como receber o Espírito Santo. Primeira fase, a segunda fase, do batismo com o Espírito Santo. Batismo, próxima Santa Ceia, batismo, primeiro domingo do mês, batismo. Eu vou já colocar no grupo as pessoas que vão descer as águas já para dar os nomes para a oração. Amém? Já tem pessoas para descer as águas. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Diz assim, 1 Pedro 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos entender essa palavra. Parece que eu lendo aqui eu não disse nada com coisa nenhuma, né? Pode se sentar. Como assim aqui está a receita de ter o Espírito Santo? Vamos falar sobre esses versículos. O primeiro versículo que nós falamos, Pedro escreveu: deixando, pois, toda a malícia, inveja, engano, fingimento e murmurações. Então nós devemos abandonar aquilo que não agrada a Deus. O primeiro passo é a libertação. A libertação consiste em abandonar o que é pecado, o teu erro. Simplesmente isso. Consiste em eu abandonar o erro, eu abandonar o pecado. Deixar a malícia. Vamos falar sobre a malícia. O que é a malícia? Malícia são atos de tendência à maldade, normalmente com os olhos, maus olhos, comportamento de engano que normalmente vai ferir alguém. Essa é a malícia, é um julgamento, é uma maldade que as pessoas têm na mente através do que normalmente veem. A palavra diz que nós devemos deixar a malícia, deixar também o engano e o fingimento, ser verdadeiros, ter uma cara só, uma face só, não ser invejoso e muito menos reclamar, seja lá do que for. Mas aqui eu quero ir além. Para ter o Espírito Santo, alcançar a sua libertação primeiro, você precisa deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Aqui tem pouco. Deve deixar também a mentira, deve deixar a prostituição, deve deixar os vícios, drogas, bebidas, maquininha, seja lá o vício que for. Deve abandonar tudo o que não agrada a Deus, a maledicência. Deve abandonar a avareza. Porque muitas pessoas falam assim, não, eu só sou econômico. Não, muitas pessoas são apegadas ao dinheiro. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então você tem que desprender tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo, tem que deixar, tem que abandonar. E para deixar um pecado, a primeira parte é orar, é decidir abandonar. Eu decido abandonar esse pecado e se esforçar para isso, porque quem vai te libertar é Jesus Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para Ele te libertar, você tem que querer, tem que falar com Ele e tem que tomar uma decisão séria na sua vida, de abandonar o pecado, para que Ele possa fazer a obra. É como tirar um vício. É muito difícil. Vamos dizer que é um pecado incontrolável, como tantos outros, mas vamos falar do vício. A pessoa decide, talvez, parar de fumar. Mas é difícil, são 15, 20, 30 anos fumando. E aí? E aí que não tem problema para Deus. Se você decidir firmar, o problema
Deus libertar você? Jesus liberta como tirando uma mão. Quando você é sincero e verdadeiro. Quando você fala, eu não volto mais atrás. E se você é com Deus, Deus é contigo. Então a libertação consiste em abandonar o pecado. Tudo que não agrada a Deus. O palavrão. Tem gente que acha que o palavrão não é pecado. O palavrão é pecado. Entra na lascívia e nas palavras de imoralidade. Entra nisso. Palavrão é pecado, é pecado. E como é que eu faço para largar o palavrão? Pensa antes de falar. Se você conseguir pensar, parar 1, 2, 3, você não fala o palavrão. Você fala outra palavra. Você fala qualquer coisa menos o palavrão. Então é necessário essa autoavaliação para abandonar o que é errado. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Não pode ter. Esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo já é muito difícil. Depois a palavra diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Quando você abandona tudo que é errado, você se torna inocente. Não importa o que você foi lá fora. Se foi ladrão, se foi bandido, se foi uma pessoa ruim, malvada, não importa. É como se tudo você olhasse com bons olhos agora. Fica tudo novo. Como uma criança. Se eu castigar os meus filhos, hoje já estão adultos, mas quando era criança, que eu castigava, eu dava umas palmadas, normalmente eu castigava. Eles não tinham raiva de mim. Eles não ficavam uma semana me olhando de cara feia e me respondendo mal. Eles não guardavam mágoa, não. Eu colocava ali de castigo e passou. Dá um abraço na mamãe e pede perdão. Acabou. Não ficava lá de cara feia, guardando mágoa uma semana, um mês, com malvadeza, com vingança. Por quê? Porque a criança, ela é inocente. E quando você abandona o que é errado, você começa a se tornar inocente. Não importa se fez com você 1, 10 mil vezes, as 10 mil vezes, não é que você deixou para lá. Naturalmente saiu de você, porque uma criança não guarda. Você dá um tapa numa criança e fala assim, vem aqui mamãe, ela dá os bracinhos. Pois é. E quando você abandona o pecado, você fica como essa criança. Você fica como essa criança, inocente, pura. E a criança precisa do leite para crescer. E aqui fala sobre o leite racional da palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer na palavra de Deus. É essa palavra que vai alimentar, que vai nos engordar, nos fazer crescer. É a palavra de Deus. E ela praticada, ela tem poder. Enquanto não se vive, não tem poder. Você tem que viver o que está aqui. Então eu não posso ter malícia com o próximo, eu não posso fingir, eu não posso enganar, eu não posso reclamar, eu não posso prostituir, eu não posso ter vícios, não posso falar palavrão. Exatamente, ainda tem mais coisas, não posso ser injusto. Então tudo isso vai abandonado, você vai ser inocente como uma criança. E mais, o inocente como uma criança é não ter pecado. Criança normalmente não tem pecado. Já é salva. Exatamente, você vai ficar como uma criança, seus pecados foram perdoados, eles não existem mais e você é salvo. Mas eu não quero ser só isso, eu quero o Espírito Santo em mim. E quem abandona o pecado, ele tem sede, ele quer estar aqui na igreja todo dia. Ele tem vontade da palavra, ainda que ele não saiba muita coisa, mas ele tem vontade de aprender mais. Ele ouve louvor. Na minha época eu acho que ainda era CD, o CD furava de tanto que eu ouvia. Uma vez eu ganhei uma vizinha, uma família inteira da vizinhança para Jesus, e pedindo minha Bíblia emprestada, devolvendo mais, pedindo meu CD que eu ouvi o dia inteiro emprestado. Aquilo me doeu aqui, mas eu falei, não, se me alimentou tanto, agora está alimentando outro, eu não vou pedir de volta. Só que aquela Bíblia eu tinha ganhado, da irmã do meu esposo, que era cristã antes de mim. Falei, poxa, né? Na época, comprar Bíblia era tão difícil, não tinha nem óleo, nem canto, nada, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma. CD, então, qual era a dificuldade? Não se gravava CD como se grava hoje ou qualquer coisa. Então era difícil, mas mesmo assim, eu evangelizei e essas pessoas estão na igreja até hoje. Até hoje. Vira e mexe, elas aparecem no YouTube, dando testemunho, né? Eu a conheço, exatamente, porque lá atrás eu emprestei. Você não pede de volta. Então você tem que ter sede, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero estar ali na frente, eu quero que o Espírito Santo venha em mim. Você cria uma sede fora do comum. Aí a pessoa fala assim, vai todo dia para a igreja? O pessoal não tem outra coisa para você ouvir? Toda hora que essa Bíblia é na mão, chegou um tempo que meu marido falava isso. Você só vai ficar com essa Bíblia o dia inteiro. Agora eu não falo mais não. Mas no começo é perseguição. A família te persegue.
Meu marido me perseguiu 8 anos da minha vida. Eu tenho 18 na fé, tem 10 que tá só benção. Mas durante 8, eu tinha que ler a Bíblia escondido. E aí ele colocava aquele sertanejo no carro, bem alto para me provocar. Aí eu ficava, meu Deus, eu ficava orando. E ele falava, eu coloquei só para te provocar. E aquele som, ficava assim, né? Ficava assim o carro. Ele ficava assim, ó. Ah, não, era dessa forma. Um dia, quando ele se converteu, ele catou aquele, chama de disqueteira, que desse tamanho, jogou tudo fora. Acabou com tudo. Mas até lá eu sofri. E quando você se torna um menino na fé, nascido de novo, para ser cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você começa a ser perseguido. Com a família, dentro de casa. Os amigos somem. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a limpar. Não serve, vai te contaminar. Não serve. Vai tirar você da fé. Não serve. Verdade. E aí tira tudo. De repente você se encontra sozinho e você fala, por quê? Porque Deus quer você separado para o uso exclusivo dele. Porque Ele quer te dar o Espírito Santo. É para você, não é para todo mundo. Essa perseguição é um tempo. Esse período é um tempo. Então, quando você resiste a tudo isso, você fala assim, não tem problema, eu escolhi Jesus. Não tem problema, eu escolhi o Senhor. E quando você não tem mais nada para abandonar, está limpinho, com sede, e arruma essas perseguições da sua vida, que todo mundo tem. Se você não tem, opa, tem algo errado aí. De repente, você com tanta sede vem buscar o Espírito Santo. E naturalmente, sem ansiedade, o Espírito Santo vem. Ele vem. No primeiro tempo você vai ter encontros com o Senhor Jesus. Você vai namorar o Espírito Santo. Você vai sentir aquela alegria, aquela vontade de estar aqui, aquela vontade de buscar, de adorar. Quando de repente, num desses encontros, Ele se revela para você. Ele te batiza, Ele entra em você e te faz templo dele. Casa espiritual, sacerdócio santo, para uso exclusivo dele, para sacrificar a Ele. Sacrificar o quê? Foi o que nós lemos aqui. Sacrificar o teu eu, a tua vontade. Não é difícil ter o Espírito Santo. Não. Pior é mantê-lo. É como um casamento. Não é difícil casar. O difícil é ficar casado. Manter o casamento é difícil. Casou. Me libertei. Fui como uma menina inocente. Tive sede, fui cheia do Espírito Santo. E agora? Não pode pecar mais. Não pode misturar mais com as amizades do mundo. Não pode mais falar palavrão. Não pode mais ser a velha criatura irada, nervosa, briguenta. Não pode mais. Não pode mais se sentar nas rodinhas dos escarnecedores. Pode mais. Não pode mais falar da vida dos outros. Pode não. Não posso mais sentar no barzinho com os amigos para tomar. Não pode mais. E isso vai ser ruim? Não, isso vai ser bom. Para aquele que está em Cristo. Porque todos nós seremos tentados. E o seu desejo vai ser contra você. Então, é o negar o meu desejo, a minha vontade e o meu eu. E se eu não negar, se eu começar a mentir, enganar, murmurar, falar palavrão, se de repente eu voltei à velha criatura, ainda que sem querer, né? Vamos dizer assim. O que acontece, pastora? Biblicamente eu vou explicar para você. Teve um juiz, um livro de Juízes, que tinha o Espírito Santo. Desde o ventre, a mãe não podia beber bebida forte. E fez uma promessa de não cortar o cabelo dele. Porque ele seria um homem nazireu, separado para o uso de Deus. E esse homem foi Sansão. Sansão, até a sua juventude, Deus o abençoou. E ele foi cheio do Espírito de Deus para liderar uma cidade, para ser juiz. Cidade não, uma nação de Israel. Então, de repente, ele ficou um homem e ele queria casar. E ele não procurou no meio de Israel, ele foi procurar no mundo, uma filisteia. Foi procurar lá fora, foi se contaminar, foi procurar alguém que não tinha a mesma fé que ele, alguém que não era de Deus. E ele teimou com os pais, eu quero ela, eu vou casar, e não, vai com ela. Primeira coisa que aconteceu, ele se misturou com o mundo. Mas é pecado? Vai te levar ao pecado. Então, ao ir fazer o noivado, falar com os pais dela, ele
passou no caminho e tinha um leão. E Deus o encheu da força do Espírito e ele matou, rasgou aquele leão com as mãos. E na volta que ele foi na casa dessa noiva e voltou, o leão estava morto há alguns dias. E o nazireu não pode tocar em morto. E esse morto estava lá e tinha abelha e favo de mel e ele quis comer daquele mel. Eita, o pecado é doce como mel. E ele meteu a mão naquele leão e pegou o mel, comeu os favos, o mel e levou para os pais. Segundo pecado, quebrou a aliança do nazirado, tocou em morto. Mas o Espírito Santo não saiu, pastora. Ele se misturou e não saiu. Ele tocou no morto e não saiu. E de repente, esse casamento deu errado. Deu tudo errado. E o que aconteceu depois do mundo, depois da desobediência, depois de fazer o que não podia, foi se prostituir. Prostituição. 1, 2. Até encontrar Dalila lá. Dalila não foi a primeira que ele se deitou no lugar de prostituição. E ele tinha o Espírito Santo, até aquele momento tinha. Por quê? Porque quando você planta, você colhe. Um período, mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo sairá e vai entrar o espírito imundo, como Sansão estava imundo. Imundo. Enganando. Então Sansão achou que estava indo bem. Encontrou Dalila. E aí ele começou a mentir. Porque ela perguntou: qual é seu segredo? Não, meu segredo é se você me amarrar com cordas novas. Mentira, 1, 2 vezes. E achou que podia brincar com a mentira, fazer a Dalila de boba. Achando que mentindo, tá tudo certo, eu tenho o Espírito Santo. Tinha? Ele tinha. Porque o Espírito Santo, ele não é injusto para não dar uma chance, uma oportunidade. 2, 3, 4. Quando ele vê que o coração se fechou, acabou. Então, Dalila com Sansão no colo, com a cabeça dele nos joelhos fazendo afago, ele abriu o coração. Onde está as fontes da vida, e contou: se cortar o meu cabelo, porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou nazireu de Deus. Se cortar, falta a última coisa para quebrar a aliança. Então ela estava... E aí chegaram os filisteus. Sansão levantou e se tornou um escravo, não conseguiu lutar. Porque o Espírito de Deus se retirou dele. Porque ele teve muitas oportunidades. E para manter o Espírito Santo, não pode fazer como Sansão. Tem que manter. Quando você faz o que é errado, sabendo que é errado, o Espírito Santo te avisa, ele vai avisando, até ele se retirar. E no lugar, entra o espírito enganador. Em Sansão, em Saul. O Espírito do Senhor foi retirado quando Samuel teve a capa rasgada. O Espírito do Senhor retirou dele. Falou: teu reino será rasgado de ti, da alto melhor que você. E Saul reinou, não lembro quantos anos, mas reinou ainda muitos anos. Com o quê? Com o espírito imundo. Foi consultar até feiticeira, consultar os mortos. Se eu não me engano, é necromancia. Consultar os mortos. E a Bíblia proíbe isso mesmo, porque morto não volta. Hebreus 1, 27, se eu não me engano, é 10, 27. Que fala que é dado ao ser humano morrer uma única vez depois do juízo final. Ninguém volta. Então, Sansão perdeu, mas não entrou no espírito imundo dele, não. Os olhos dele foram arrancados. Ele foi escravo. E ele ficou girando um moinho o tempo todo. Até um dia o rei falou assim, que escravizou ele, o rei dos filisteus: traz ele aqui, vamos fazer ele de bobo da corte. Vamos fazer ele de palhaço. Aí Sansão orou pela última vez: Senhor, só mais essa vez me fortalece. Só mais uma vez, para eu matar eles todos aqui. Eu vou morrer junto, mas eu vou matar todos os inimigos do Senhor. Então Deus deu para ele a força, mesmo porque o cabelo dele já tinha crescido. E ali ele, na coluna, empurrou e caiu tudo, matou todo mundo, inclusive ele. Ele morreu cedo e jovem, mas morreu salvo. Graças a Deus que deu tempo da salvação dele. E a história de Sansão não é um exemplo bom. É um exemplo para a gente ficar esperto, para vigiar. Quem tem o Espírito Santo não perca. É como manter um casamento. Deus aborrece divórcio. Nós temos que manter o nosso casamento ali. Aprender, suportar, não errar, fazer o melhor. Mas
Se a pessoa errar sempre e não querer mudar, afrontar, vai chegar uma hora e o outro vai embora. O Espírito Santo se entristece cada vez que a gente erra, cada vez que a gente fala demais, cada vez que a gente mente, cada vez que viu o que não deve ver. Estou falando de pecados pequenos, hein? Não estou falando de nada grande. Ele vai se entristecendo em nós e a chama dele vai se apagando até o momento que ele se retira. Não apague a chama que está em vocês. E se você não tem o Espírito Santo, abandone o que é errado. Luz e trevas não tem nada a ver. Deus não vai vir para uma pessoa que não quer abandonar o que é errado. Então abandone tudo que você tiver que abandonar. Busque a Deus acima de tudo, acima de tudo. E não é para ter o Espírito Santo, é até a morte. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que continuar vai trocar essa vida pela coroa da vida. Tem que ser fiel até a morte. Ele vai te dar a coroa da vida. Ser fiel a Deus, Deus acima de tudo. Pegar essa palavra não é uma palavra bonita, é uma palavra que nós devemos se consertar, uma palavra que nós devemos vigiar, que nós devemos velar por ela todos os dias, com atitudes. Tem que ter atitude. A atitude não é o que você fala, é o que você faz. É o que você faz. Tem que ser de Deus. Ser de Deus com a palavra. Então, peraí, eu não vou olhar, imaginar nada de mal dos outros. Não vou enganar ninguém. Não vou fingir. Não vou mentir. Não quero trair meu esposo. Não quero falar palavrão. Eu descobri que são palavras imorais, lascivas e que Deus não aceita. Então eu não quero falar palavrão. Eu não quero fazer o que é errado. Eu quero fazer o que é certo. Se você fala assim para mim, olha, é difícil, eu não consigo. Eu tenho certeza que é difícil e você não consegue. Tem pecados que são desejos desenfreados da carne. E eles são incontroláveis. Sim, mas quando você confessa e decide abandonar e é sincero, Jesus te liberta. É aí que o Espírito Santo entra. Ele ajuda nas nossas fraquezas. E ele vem e tira de nós. O meu último pecado foi o mais difícil. Eu caí nele várias vezes. E quando, um dia, num culto como esse, na hora da oração, que é daqui a pouco, eu falei assim, Senhor, esse aqui, ó, é o último. Estou entregando nas suas mãos. Aconteça o que acontecer, eu não volto atrás da minha decisão. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que passar fome, se eu tiver que descer sangue na minha cabeça, na minha canela. Já resististe ao pecado até dar o sangue? Hebreus capítulo 12 fala isso. E eu nem sabia de Hebreus capítulo 12. Eu falei, se descer sangue, eu vou resistir. Eu não vou voltar atrás. E quando eu falei isso, o Senhor recebeu tanto que era o último. Nem deu tempo de ter sede, nem deu tempo de nada. Porque eu fui batizada com o Espírito Santo na hora. Na hora, ele viu a sinceridade. Quando eu arranquei minha última sujeira, eu disse, fora de mim. E eu falei, eu não pego mais. Não volto mais. É daqui para frente. Eu nem pedi o Espírito Santo, ok? E ele veio imediatamente e tomou posse dessa casa, do meu corpo. E eu chorei mais do que quando eu tive os meus filhos, que a gente chora de alegria, porque a mãe sabe aqui. Aquele choro de alegria quando vê a criança positivo. Uma alegria imensa. Eu senti a mesma alegria multiplicada N vezes, porque eu não sei dizer a quantidade. Se eu desci uma lágrima pelos meus filhos, por Deus, eu desci milhões de lágrimas. Eu não parei de chorar mais. Mas daqui de dentro uma alegria que transbordava e não saiu mais de mim essa alegria. Nunca mais foi embora de mim. E eu fiquei com essa alegria. E aí para mim podia cair o mundo. Meu marido, eu lembro que ele ficou assim, amor, a panela de pressão explodiu e afundou no fogão. Eu falei, compra outra. Ele, como assim compra outra? Você não vai ficar bravo? Eu falei, não, eu tenho Espírito Santo. Nada me tirava o rumo, nada me fazia ficar bravo. Por quê? Porque eu aprendi a ter domínio próprio. Agora a alegria estava dentro de mim, eu tinha paz. Mudou tudo. E eu quero que você tenha isso. Essa paz que excede a todo entendimento. Essa alegria que nunca acaba. Eu quero que você tenha o reino do céu dentro de você. Eu quero que você seja feliz. Os meus sofrimentos acabaram. Primeiro acabou dentro de mim, aqui e aqui. Depois, o meu casamento
foi reconstruído, depois a minha vida financeira foi reconstruída passo a passo, mas começou por mim, pela minha atitude. Eu quero mudar, eu quero vida, eu quero uma oportunidade, e essa oportunidade é dada a você hoje, de mudança. Essa oportunidade é dada a você, porque você está em busca de alegria, de felicidade, uma felicidade plena, e não passageira, que passa. Essa felicidade está em Jesus Cristo, e Ele nos dá aqui, ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo é mediante o que você faz, não o que você fala, o que você faz. Quando eu larguei o meu maior pecado, eu não falei em voz alta, eu não falei para ninguém ouvir. Eu falei em voz baixa, chorando, porque dói. Então faço o mesmo. Pastor, eu já abandonei tudo, então busquei Ele acima de tudo. Porque se alguém ainda fala assim, eu larguei tudo, eu abandonei o pecado, eu não tenho o Espírito Santo, é porque te falta alguma coisa. Priorizar Ele acima de você, acima do seu casamento, acima dos seus filhos, acima de tudo. Quando Ele for o primeiro, então Ele faz questão de priorizar você e fazer morada dentro de você. Amém? Amém. Fique de pé, você que pode, fique de pé. Vamos falar com o Senhor. Eu dei o caminho. Começamos sempre com uma oração. Com uma oração. Então feche os teus olhos. Olha para você, para dentro de você. De tudo que foi falado aqui. Tudo. Olha para você. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando a tua consciência fala contigo? Quem é você quando a sua consciência fala? É disso que eu estou falando, não é do que eu falei. É do que te acusa aí dentro. Quem é você quando só Deus está te olhando e você nem